Boa tarde a todos. É uma alegria imensa agradecer ao Walter antes dele conseguir sair daqui, coitado. Então, gostaria muito de agradecer essa oportunidade incrível de estar aqui hoje, ao lado de pessoas que eu admiro muito e com quem eu trabalho. O presidente da minha turma está aqui, o Rodrigo Mineiro. Então, eu estou extremamente honrada de estar aqui hoje para falar sobre esse tema que é tão relevante, né? Então, eu acho que a ideia nossa aqui é realmente abrir para debate. Então, a gente quer que a gente faça uma questão de 15 minutos, uma apresentação um pouco mais curta, essa que é a ideia nossa, e depois a gente vai ter um tempinho, pelo menos, para debate, uns 3 minutos, 5 minutos, até porque a gente só tem 2 horas para falar sobre 5 temas que são relevantes. Então, também não dá para eu pensar que a gente vai falar sobre tudo no mundo, né, gente? Então está tudo tranquilo. Como eu já fui apresentada, todo mundo já foi apresentado, está tudo tranquilo, a gente já pode começar, né? Então, a minha apresentação, eu vou falar ali, porque eu não gosto de ficar falando com isso aqui na minha mão. Depois, qualquer coisa, vocês ficam à vontade, cada um fala de um jeito. A minha apresentação, eu vou falar sobre os fundamentos legais dos planejamentos tributários. Então, como nosso painel é sobre limites dos planejamentos, a minha ideia inicial aqui é falar com vocês sobre os fundamentos e trazer um panorama geral para a gente conseguir seguir em frente. Primeira coisa, eu peço desculpas, porque o meu nariz ele está péssimo. Acordei um pouquinho gripadinha, mas tudo sob controle e a gente está aqui para a gente se divertir nesse congresso. Então, a ideia é falar sobre o fundamento legal. Eu dividi aqui a minha apresentação em 3 momentos diferentes para a gente conseguir falar a mesma língua e estar todo mundo padronizado para todo mundo falar a mesma coisa. Então, a ideia inicial é falar sobre esse termo planejamento tributário abusivo, o que seria o planejamento tributário abusivo. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão da Receita Federal sobre o planejamento tributário. E, ao final, e aí, aqui é até o foco principal da minha palestra aqui, e a gente vai ver isso principalmente quando a gente estiver tratando dos casos práticos que vão vir aqui para frente, a gente vai ver que uma distinção entre planejamento tributário e ilicitude, simulação, fraude, é necessária e é um progresso que a gente precisa de fazer no nosso direito e, principalmente, no âmbito da Receita Federal. E é uma questão que eu vou trazer aqui para vocês. E, por fim, eu vou entrar um pouquinho na questão dos fundamentos, artigo 116, para a gente entrar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, quando a gente vai falar em planejamento tributário, o que é planejamento tributário? Esquece o termo abusivo. Vamos pensar primeiro quando a gente fala em planejamento tributário. O que é? Planejamento tributário nada mais é do que uma utilização de meios lícitos que estão previstos no ordenamento, tanto nacional quanto internacional, ou seja, você utiliza de uma estrutura lícita para ter economia de tributos. Esse é um termo, quando a gente fala em planejamento tributário, para mim, tá? Pode ser que para outras pessoas não é esse o mesmo conotação, mas o signo planejamento, para mim, denota esse significado, como utilização de meios lícitos para reduzir a carga tributária. Então, que é o termo normalmente utilizado pela doutrina de elusão. Elisão, perdão. Elisão. Quando a gente vai falar em origem do termo e por que a gente usa esse termo do planejamento tributário abusivo, de onde que vem isso, né? Basicamente, a gente fez uma tradução. E aí até o Alexandre vai falar bastante sobre isso. A gente fez uma tradução do Aggressive Tax Planning. E o aggressive a gente traduziu como abusivo. O professor Chueiri tem um texto muito interessante sobre isso, que ele fala sobre essa questão do abusivo e o porquê que a gente não traduziu como agressivo, porque o termo é aggressive, não é abusivo, não é abuse. Então, o termo internacional ele era utilizado como aggressive. E o que seria isso, né? Então, é a exploração de tratados internacionais que são utilizados para reduzir a carga tributária de uma forma agressiva. Por quê? Porque a gente estava utilizando tanto diretivas da União Europeia, tratados internacionais que visavam evitar a dupla tributação, também as disparidades que são causadas pelo fato da falta de harmonização nas diretivas quanto a imposto de renda na União Europeia. Isso era utilizado por empresas multinacionais para reduzir a carga tributária a zero, porque aí ele não pagava nem no país de destino, nem no país nem na saída, nem na entrada.
a renda. Porque utilizavam-se dos tratados internacionais e todo esse aparato internacional. Então, isso foi chamado de agressivo. Então, vocês, e todo mundo já viu isso, a questão dos casos Apple, o caso Starbucks, foram casos que saíram na mídia, tanto internacional quanto aqui no Brasil também, indicando como eram esses casos, mas, basicamente, é isso. O agressivo é porque utilizavam-se dos tratados internacionais para não pagar tributo nenhum, ou pagar um tributo muito pequenininho, que é o caso da Apple, por exemplo, que ela pagava muito pouquinho. Então, o explorar é isso, é gerar uma dupla não tributação. É isso que é o termo quando a gente pensa em gerar uma exploração dos planejamentos, dos tratados internacionais. Então, vejam, gente, quando a gente fala o termo abusivo, automaticamente. Então, por que eu estou trazendo essa crítica? Quando a gente traduziu o aggressive tax planning como planejamento tributário abusivo, a gente atraiu todo aquilo que a gente tem na nossa cabeça do preconceito. Quando a gente pensa em abusivo, a gente pensa em abuso de forma, abuso de direito, que são, necessariamente, questões que a gente está falando, que a gente já tem aqui no nosso ordenamento jurídico há muito tempo para falar sobre fraude, simulação, que é esse o pretexto quando a gente está falando em abuso de forma e abuso de direito. Por isso que, para mim, o termo planejamento tributário abusivo acabou gerando um problema dentro da própria Receita Federal, porque eles confundem o planejamento tributário, que é aquele ilícito que eu falei com vocês, e o planejamento abusivo, que é simulação, fraude. Essa que é a diferença. Então, quando a gente pensa em fraude, simulação, o artigo 149 do CTN ele já traz um fundamento. Ele fala quando se comprove, vai ter o lançamento de ofício, né, quando se comprove que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação. O artigo 149 do CTN já trata da figura da simulação e da fraude. E, quando a gente tem isso, a gente tem os casos de simulação que o próprio Código Civil traz para nós, no artigo 167. Aparentar, conferir ou transmitir direitos, contiver declaração não verdadeira, instrumentos particulares antedatados, e também a gente tem o conceito de fraude, que consta na legislação do IPI, que fala da ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador ou modificar as suas características. Isso a gente tem para falar o que é simulação e fraude, abuso, tudo isso. Personalidade jurídica inexistente, aquela pessoa jurídica não existia de fato, abuso de forma, ela só existia no papel. Tudo isso a gente já tem, mas isso não é planejamento tributário. Então, quando a gente olha a visão da Receita Federal dentro desse panorama que eu passei para vocês, e aqui eu já estou entrando no segundo ponto da minha exposição, o planejamento tributário ele é tratado pela Receita Federal de uma forma mista, ambígua. E aqui eu peguei exatamente como consta no site da Receita. Então, ele coloca, se analisados isoladamente, então ele coloca lá, ele traduz, planejamento tributário é um fenômeno internacional utilizado por grandes grupos. Ok, isso daí é o que acontece mesmo. O planejamento seria isso, se a gente considerar o aggressive tax planning, né? Aí depois fica. Se a arquitetura envolve, normalmente, se a arquitetura envolve operações encadeadas que, se analisadas isoladamente, pode apresentar ilicitude de forma. Então, a ideia começa a falar do abuso de forma. Mas que, no conjunto, não é raro transparecer outra realidade. Então, é abuso de direito. Então, começa a trazer o raciocínio da simulação e da fraude junto com a ideia do planejamento tributário. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha o que eles consideram como planejamento tributário. E aqui, até eu esqueci de falar no início, eu tenho que fazer um disclaimer, né? O disclaimer é que aqui eu estou falando enquanto um ser pensante, enquanto não conselheira do CARF. Então, eu estou aqui passando a minha posição pessoal sobre como eu vejo essa questão, né? Eu esqueci de fazer esse disclaimer no início, mas fica aqui já feito. Quando a gente olha como é tratado o planejamento tributário, e nesse próprio site, nessa parte do site da Receita, eles colocam isso, o que é o planejamento tributário para eles, e o que eles estão buscando impedir, a gente consegue ver algumas figuras. A FIP, que aqui o Alexandre vai tratar, o ágio, que a Karen vai tratar, a tributação, a questão da fragmentação de atividades. Então, a gente vai ter toda essa questão aqui, vai ser tratada aqui nesse painel. Só que eu quis salientar alguns dos pontos principais aqui. Por exemplo,
Casa e separa. Casa e separa, gente, não é planejamento tributário, é fraude. É simulação. É porque ele casou, fez a união de uma... Isso daí vai ser tratado, não vou falar, mas casa e separa é fraude, não é planejamento. Mesma coisa, incorporação às avessas. É fraude, simulação. A gente tem uma determinada situação que é apresentada para a Receita, apresentada perante o mundo jurídico, e que não é efetivamente aquilo que está sendo realizado. Quando a gente fala em fragmentação das atividades, quebra de cadeia, crédito de PIS/COFINS, algumas situações, realmente, a gente pode enquadrar aí num planejamento tributário, admitindo redução do tributo por meio de meios lícitos. Outros, não. Outros é questão de ilicitude, simulação. E é esse que é o ponto que eu quis trazer aqui para vocês. Um dos outros pontos é esse, da triangulação nas exportações e importações. Quando a gente olha, e aí aqui, só para mostrar para vocês, todo o planejamento tributário ele é tratado de uma forma conjunta, tanto esses casos de ilícitos, como esses casos lícitos. Para mim, não é essa a forma, é um pouco camuflada essa situação, porque a gente não está tratando do planejamento tributário próprio, que é esse, utilizando-se de meios que o próprio ordenamento jurídico permite. Então, aqui é o que a Receita identifica como os valores, e aí vocês podem olhar que teve uma progressão muito grande ali a partir de 2017, no ano de 2013, a gente teve muitas autuações em relação a isso, principalmente nos casos de ágio, né? E uma das questões que eu quis mostrar aqui para vocês é exatamente isso. Na triangulação das importações e exportações, esse é o esquema que a Receita identifica. Se a gente considerar que um exportador declarou o país de destino e para aquele país que foi exportado, o que eu tenho aí que eu posso falar que é um planejamento tributário? Simplesmente porque eles estão falando que tem um país com tributação favorecida no meio da operação. Tudo bem, mas e se isso foi declarado? No âmbito da Receita, se essa operação de triangulação foi toda declarada dessa forma, eu não estou falando, então, em simulação. Eu não estou falando, eu estou falando, então, numa ideia de planejamento. Agora, se ele realmente só declarou que a exportação foi para o país de tributação favorecida, o destinatário final seria o país de tributação favorecida, e, na verdade, a Receita Federal identificou que o país para o qual efetivamente seria destinado é o país aqui, então a gente está falando de simulação. Eu não estou falando de planejamento tributário. Então, eu quis trazer esse esquema exatamente para vocês conseguirem diferenciar essa questão e até para a gente conseguir alinhar os debates. Bom, então, quando a gente vê, e por causa dessa confusão, a gente tem dois tipos de autos de infração que são lavrados. Alguns autos de infração eles são lavrados com base no artigo 149, inciso 7, falando de fraude e simulação. E aí, lá, a Receita Federal tem um ônus probatório, que não é fácil, de provar a nulidade do negócio jurídico ou a simulação, com aqueles requisitos que eu passei para vocês anteriormente, a desconsideração de personalidade jurídica, porque a pessoa jurídica não existia de fato, ela não exercia efetivamente a sua atividade, e fraude. E, de outro lado, a gente tem uma certa confusão da Receita, às vezes, enquadrar numa situação fraudulenta e fundamentar no artigo 116. O artigo 116 eu já quis trazer, até para a gente conseguir alinhar, porque é uma questão relevante, né, que o fundamento de algumas das autuações é feito com base nele. Ele falava de simular a ocorrência do fato gerador e a natureza dos elementos constitutivos. Não vou entrar aqui, até porque eu não tenho tempo, vocês estão vendo, meu relógio está rolando, mas, se eu tivesse tempo, a gente entraria em todos os aspectos doutrinários dessa questão, que houve uma tentativa no âmbito da Receita de incluir, por meio de lei, uma previsão específica, porque o dispositivo fala que os procedimentos têm que ser estabelecidos por meio de lei, mas, como a gente vai tratar isso daqui nos outros painéis, eu estou tranquila. Aqui eu só quis mostrar para vocês que essa confusão, às vezes, pode gerar alguns prejuízos para a própria Fazenda. E por isso que ela tem que prestar atenção nos fundamentos direitinho. Então, o mesmo caso que é esse PIS/COFINS monofásico da importadora Via Itália,
ele foi tratado de duas formas diferentes no Conselho. Eu fui relatora de um dos casos e eu consegui fazer essa distinção muito clara na minha cabeça. Primeiro, houve um acordo no dia 27 de agosto do ano passado, que era de relatoria do conselheiro Leonardo Branco, no qual foi identificado que o fundamento da autuação foi exclusivamente o artigo 116. Com base nesse dispositivo, eles falaram, olha, uma vez que não tem a lei ordinária para disciplinar, o artigo 116 não poderia ter sido utilizado, ele não é autoaplicável. E isso foi um entendimento que prevaleceu na turma, que houve o cancelamento por causa do erro na fundamentação. Essa decisão ainda está pendente de recurso especial, então ele ainda está pendente de julgamento. Mas, no meu caso, na minha relatoria, que foi agora, no dia 21 de agosto, o fundamento da autuação foi simulação, foi fraude. E aí, o que eu identifiquei pela análise dos autos, e a turma me acompanhou naquela oportunidade, foi que, efetivamente, a gente tinha elementos de fraude. O que acontece nesse caso do PIS/COFINS monofásico? Na importação, o importador ele paga o PIS/COFINS na monofasia. O que aconteceu nesse caso? A empresa ela separou uma atividade e colocou um outro para vender para os seus consumidores finais. E essa operação, então, a gente tem importação, a gente tinha uma pessoa importou e ele mandou para outro revendedor, e esse revendedor que vendeu para os consumidores finais. O que tinha nessa situação? Tinha contrato de revenda específico do importador, o importador que tinha contrato. O que mais? O início, a pessoa jurídica começou a defender que elas eram empresas do mesmo grupo, mas elas não eram. E, no início, no começo da ação fiscal, eles falaram assim, eu não tenho nenhum tipo de relação, eles são terceiros. Num segundo momento, eles falaram, não, a gente fez um planejamento tributário e a empresa do mesmo grupo. Basicamente, eu não vou ter muito tempo para comentar esse caso, mas, enfim, a situação que se confirmou com base nas provas trazidas pela fiscalização, e o ônus é grande, é que, efetivamente, o fundamento não foi o artigo 116. O fundamento foi na simulação. Então, vejam, a gente manteve o auto de infração pelo fato de ter comprovação de simulação, fraude, naquele caso concreto. Sendo que, no outro caso, que era circunstâncias fáticas idênticas, a fiscalização simplesmente falou que seria um planejamento tributário abusivo e enquadrou no artigo 116. São fatos geradores distintos. A mesma coisa é o caso da Unilever, que uma determinada situação, aqui eu vou passar rapidinho, porque senão eu vou tomar o tempo dos meus colegas, mas o artigo 149 foi utilizado para um, e no outro foi utilizado que houve efetivamente afetação dos preços domésticos, só que não houve, ficou confuso se eles entenderam se não é um planejamento tributário ou se é um planejamento tributário e teve abuso de forma. Para mim, eu não consigo entender aqui direito esse caso da Unilever. O artigo 116 ele tem sido utilizado como fundamento e a Câmara Superior, a primeira turma, admitiu a utilização. Então, o entendimento que é esse que eu falei com vocês, do Leonardo Branco, não tem sido aceito pela Câmara Superior da primeira turma, a primeira turma, principalmente, falando que ela tem uma eficácia imediata. E aí, aqui, eu só quis trazer para vocês que eu fiz uma pesquisa de um ano, como que está essa questão do fundamento do artigo 116. Então, a gente tem 2 acórdons, aqui realmente numérico, né? 2 acórdons pela impossibilidade da aplicação do artigo 116, e outros da segunda sessão falando que pode aplicar, porque ela tem uma eficácia imediata. Então, eram esses os pontos que eu queria trazer para vocês. Deixa eu voltar para cá.